se transformar no direito de forma eficiente? Em vários episódios aqui no Juridicast, temos falado sobre as profundas mudanças que o direito vem experimentando. São transformações na forma de entregar o serviço jurídico, no uso de novas tecnologias, na forma de ouvir o cliente, de gerir equipes de advogados e até de se aprender novas habilidades. Mas diante de todas essas mudanças, sempre fica uma questão que é: como me guiar no meio de tantas transformações? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para aprofundarmos mais sobre essas renovações no direito e nos passar um guia de como navegar entre todas essas mudanças, tenho o prazer de receber no Juridicast o Paulo Silvestre, que é consultor de inovação e desenvolvimento no Machado Meyer Advogados, fundador da consultoria IT Legal Experts e autor do livro Direito em Transformação, recém-lançado pela editora Lumen Juris. Paulo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Valeu, Leandro. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar colaborando com um projeto tão primoroso como esse. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Paulo. É uma honra tê-lo aqui com a gente. E, Paulo, quando a gente fala em transformação no direito, é natural a gente pensar em tecnologia. E aí a questão é, mudanças no direito começam geralmente pela tecnologia? Boa pergunta, Leandro. Obrigado. E essa é geralmente a pergunta que todos se fazem, né? Imagino. Olha, na minha opinião, é muito comum a gente pensar em tecnologia quando se fala da transformação na qual passa o direito, mas é importante ressaltar que a mudança ela começa com os escritórios de advocacia e todos os seus profissionais, né, que precisam constantemente estar repensando, né, suas estratégias, né, formas de oferecer um serviço de maior valor agregado e que esteja sempre alinhado às expectativas dos clientes e da própria equipe. Embora a tecnologia ela tenha um papel muito importante dentro desse contexto, mas penso eu que a tecnologia por si só ela não é suficiente, né, para diferenciar um escritório do outro, tendo em vista que cada vez mais a gente vê que a tecnologia está se tornando mais acessível e isso por si só não garante um diferencial competitivo nos dias de hoje, né? Quanto mais a tecnologia está acessível e disponível para todos, menos ela se torna por si só um diferencial competitivo. E ao longo dessa minha trajetória eu pude perceber, e isso fica cada vez mais evidente à medida que essa transformação acontece dentro do direito, que o diferencial de fato está ou estão nas pessoas que compõem aquela organização. Olha só. Muito porque são elas, né, que de fato conseguem transformar as oportunidades em negócios e conseguir extrair de fato ali todo o potencial que essas tecnologias oferecem ao direito. Tá, Paulo, e se a tecnologia ela não é o principal recurso, mas ao mesmo tempo você mencionou que ela é importante, né? E aí, como usar a tecnologia como uma grande aliada nessa jornada de transformação? Acho que ao adotar essas tecnologias, os profissionais do direito eles conseguem tornar suas rotinas mais eficientes, mais seguras, oferecer um serviço melhor aos seus clientes e se beneficiar da mesma forma. A gente conhece muito bem o dia a dia do advogado e sabe o quão é difícil, né, a rotina do advogado. Então a tecnologia ela serve também para trazer uma melhor qualidade de vida para aqueles que operam. O que eu percebo é que o direito, né, do século XXI ele é altamente tecnológico. É muito importante que os advogados, todos aqueles que compõem o ecossistema jurídico tenham pleno conhecimento, né, do potencial que essas ferramentas trazem para o seu dia a dia. Até porque, né, os próximos anos eles serão moldados em torno dessas transformações, né? A gente tem hoje agentes importantíssimos dentro desse contexto, como as próprias Lawtechs, né, que desenvolvem aí soluções, né, para os desafios do mundo jurídico, né, que na minha perspectiva são importantes condutores aí na reinvenção da prática jurídica. Interessante, Paulo. E hoje quando a gente olha para a realidade dos escritórios, na maioria das vezes, a tecnologia nas bancas jurídicas é gerida por uma área de TI, né, que em muitas circunstâncias tem uma visão mais operacional desse tema. E aí, Paulo, será que chegou o momento das bancas investirem em uma área de tecnologia um pouco mais robusta, que tenha aí uma visão de negócio e consiga até fazer correlações entre o negócio jurídico e a tecnologia? Sem dúvida. A gestão de tecnologia ela se tornou essencial, né, para empresas de todos os setores. Com o direito não seria diferente. Acho que é importante que as áreas de TI elas entendam, claro, né, dos processos operacionais e tecnológicos, mas é igualmente importante entender como essa tecnologia é gerenciada sob uma perspectiva estratégica e de negócio. Investir em uma área de tecnologia mais robusta certamente é uma grande vantagem competitiva para os escritórios de advocacia, especialmente em um cenário em que a tecnologia é uma parte integrante de quase todas as operações. E essa área, por óbvio, né, ela precisa trabalhar em estreita colaboração com as equipes, identificando as necessidades, as oportunidades que essas tecnologias oferecem. Acho que não se trata apenas, como eu falei, de adquirir as melhores tecnologias, mas de entender
como essas tecnologias, como essas ferramentas podem ser usadas para melhorar a eficiência, a produtividade, o desempenho do negócio como um todo. Você colocou um ponto aqui que é o uso, né? E eu observo, Paulo, principalmente aqui na área que a gente atua na agência Javali, né, de marketing e business development, a gente nota muitas vezes que, por exemplo, um escritório vai lá e contrata um CRM. Em muitas situações coloca um bom CRM dentro da banca, só que aí no dia a dia o pessoal não utiliza, né? E aí a pergunta é, como garantir o uso, né, da tecnologia, uma vez que em determinadas situações envolve treinamento, mudança de cultura, né? Eu acho que a adesão de qualquer tecnologia, ela parte da adesão e do envolvimento daqueles que estão envolvidos e serão usuários dessas ferramentas. Tá. Eu acho que por muito tempo a advocacia ela negligenciou aquilo que se tem de mais importante, que são as pessoas, aderindo muitas vezes tecnologias que sequer eram aderentes ao seu momento ou ao seu negócio, né? Então, esse talvez seja um dos grandes problemas. Talvez muito influenciada aí pelos movimentos que outros escritórios fazem, né? É o que eu chamo de efeito manada, né? Os escritórios acabavam aderindo tecnologias que nem sempre eram aderentes à sua realidade e que por vezes trariam ali grandes frustrações. E não é só isso, né? O que a gente percebe é que as pessoas, elas precisam estar envolvidas para que elas consigam receber melhor, né? Entender o propósito pela qual está sendo adquirido aquela tecnologia, como o CRM, como você bem colocou. Ou seja, muitas vezes ela precisa ser envolvida antes de contratar a ferramenta, né, Paulo? Sem dúvida, isso é fundamental. Uma estratégia que eu tenho adotado muito e tem sido muito bem sucedida é que para cada projeto de inovação, para cada iniciativa que a gente desenvolve, é envolver principalmente aquela área que vai ser afetada dentro da organização, elegendo uma dessas pessoas para que seja o gerente do projeto. Tá. Então, isso por si só já garante um maior engajamento, porque a pessoa se sente parte daquele processo de transformação, além de conseguir permear de forma orgânica dentro da estrutura a necessidade. Então, a gente compartilha a responsabilidade pelo sucesso daquela implementação. Então, garantir que as pessoas façam parte do processo é fundamental. Muito bom. E Paulo, a gente está falando aqui de mudanças, né, no direito. E aí a grande questão que fica é como que se prepara para todas essas transformações que o direito vem experimentando aí nos últimos anos? Olha, penso eu que é muito importante, Leandro, ter um olhar tanto para dentro quanto para fora da organização, uma vez que as mudanças elas estão acontecendo numa velocidade assustadora, né? Eu que trabalho com tecnologia já há alguns anos e dentro do direito desde 2010, confesso que por vezes fico assustado com a velocidade com que as mudanças estão acontecendo no direito de maneira geral. É fundamental desenvolver estratégias que levem em conta não só as expectativas dos clientes, mas também os avanços tecnológicos e principalmente a crescente concorrência que vem acontecendo no setor jurídico. Mas não é só isso, é preciso desenvolver uma cultura de inovação que esteja centrada nas pessoas, até porque as mudanças elas só acontecem quando se pode identificar as principais crenças, os principais comportamentos que precisam de fato ser transformados. Eu acho que estabelecer um propósito que ressoe com os ideais da equipe é crucial para que se possa motivar cada uma dessas pessoas a sair da sua zona de conforto e enfrentar as incertezas da inovação. Embora inovar não seja nada simples, é necessário cada vez mais para se manter relevante e atender às expectativas dos clientes. E Paulo, no seu livro você fala sobre a importância de colocar o cliente no centro da experiência, né? E eu vejo muito escritório falando que tem feito isso. Mas por outro lado, eu venho com uma seguinte questão que é, como que se faz isso, né, na prática? Porque tradicionalmente a matéria jurídica sempre ficou no centro, né, da conversa entre advogado e cliente, né? E aí como é que muda esse cenário? Perfeito. Na minha visão, Leandro, eu acho que colocar o cliente no centro das decisões é uma estratégia fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Não só escritório, né? Exato. No entanto, é essencial desenvolver estratégias que levem não só, né, a entrega do produto fim, mas toda a jornada do cliente, né? Ou seja, desde o primeiro contato até o pós-venda. Eu acho que é necessário ir além, né, da prestação do serviço jurídico, é criar de fato mecanismos em que você consiga acompanhar e controlar para que o cliente de fato ele tenha ali uma experiência memorável, né? E não só isso. Eu acho que a personalização nos dias de hoje ela é fundamental, né? No sentido de que essa jornada ela seja de fato uma boa experiência com o objetivo de fidelizar o cliente. É importante compreender a lacuna entre as expectativas do cliente e suas percepções de experiência. E aí eu percebo que os escritórios têm olhado cada vez mais para isso, né? Eu acho que ainda existe um receio de talvez ter um feedback negativo, mas percebo que esse é uma mudança que vem acontecendo. Na minha percepção é fundamental reexaminar constantemente, né, como esses processos de negócio refletem no relacionamento com o cliente. É
fundamental para que essa abordagem ela seja de fato centrada num cliente. Eu sempre digo que em um mercado cada vez mais competitivo, colocar o cliente no centro talvez seja a chave para se destacar em um mercado tão competitivo. E Paulo, a gente está conversando aqui, né, que essa transformação do direito não é só tecnologia, mas ao mesmo tempo tem muita tecnologia, né? Ou seja, estamos caminhando aqui numa dualidade. E aí nesse contexto, falando de tecnologia, quais são, ao seu ver, as principais tecnologias emergentes que podem ajudar nessa disrupção do direito e mais, gerar oportunidades de negócio para os advogados e advogadas que nos ouvem agora? Perfeito, Leandro. E é exatamente isso, né? A tecnologia ela tem dois lados, né? Um lado em que ela impulsiona aquilo que o advogado faz, mas tem um lado que muitas vezes é pouco explorado, que são as oportunidades que essas tecnologias oferecem para o direito, né? E a tendência é que cada vez mais e mais rapidamente os advogados sejam acionados por clientes para que resolvam problemas até então ali alheios, né, às suas antigas atribuições. E existem diversas tecnologias, né? Eu acho que a inteligência artificial, a gente tem ouvido falar muito sobre o avanço da inteligência artificial e essa já é uma realidade. Talvez agora tenha ficado um pouco mais claro para muitos, em virtude do avanço do ChatGPT, o potencial que a inteligência artificial ela tem dentro do direito, né? Mas o que a gente percebe é que cada vez mais as empresas estão utilizando tecnologias como essa para alavancar os seus negócios, né? Que eu vejo assim, empresas como Magazine Luiza, por exemplo, que tem utilizado inteligência artificial ali para personalizar a experiência de compra do seu cliente, né? Otimizar todo o seu processo de logística. E existem vários aspectos jurídicos que precisam ser observados, né? Como, por exemplo, discriminação algorítmica, vieses, né? Que eventualmente possam prejudicar certos grupos ali de consumidores. A gente vê também instituições financeiras que têm utilizado inteligência artificial para aprimorar seu processo de análise de crédito. São aspectos que são cada vez mais fundamentais, né, no nosso dia a dia. Tem também tecnologias como o próprio blockchain, que é uma tecnologia usada para garantir a segurança e a integridade ali de transações, e essa, sem dúvidas, vai ser uma grande transformação no direito, o avanço do blockchain, smart contracts. Então, isso traz uma nova perspectiva para o mundo jurídico, trazendo também aqui alguns casos, como, por exemplo, do Banco Bradesco, né, que tem utilizado blockchain para garantir a segurança e transparência nas suas operações de câmbio. Tem também casos como a própria Sabesp, né, que tem explorado o uso do blockchain para melhorar a gestão e o controle ali do seu processo de manutenção e reparo de toda a infraestrutura de água e esgoto. Veja, tem vários aspectos que são fundamentais, né, desde os aspectos éticos do uso dessas tecnologias até o aspecto relacionado à privacidade de dados desses clientes. E isso mostra que a tecnologia ela está chegando, ela está se fazendo presente. Tem também tecnologias como o próprio realidade virtual, né, o que a gente tem visto aí, algumas empresas adotando, né, a própria Volkswagen já oferece hoje para o seu cliente a possibilidade de você experimentar todo o processo de personalização do seu carro por meio da realidade aumentada. E também tem risco jurídico, né, quando a gente olha para as questões relacionadas à proteção de dados pessoais. O próprio Bradesco, esse é um caso muito legal, que eles têm utilizado ali a realidade virtual para que os seus clientes interajam com interfaces do banco num ambiente totalmente virtual, né? Então, são alguns exemplos que já fazem parte do nosso dia a dia e nos mostram o quão importante a gente estar atento para todas essas coisas. Uma tecnologia mais que eu poderia aqui citar para você, Leandro, é o próprio IoT, né? A internet das coisas, que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Muitos possuem Alexa, né? O Google Home, entre outras tecnologias. Mas quando você olha por uma perspectiva empresarial, você vê que as empresas também estão utilizando. A Votorantim, ela tem utilizado os sensores de IoT em suas fábricas para fazer monitoramento de temperatura, umidade, entre outras variáveis ali do ambiente produtivo. Existem um caso recente também da própria Ambev, que utiliza ali os sensores de IoT para monitorar também toda a sua cadeia produtiva, monitorar o desempenho dos equipamentos. Mas veja, tem vários aspectos que já imaginou, né? Se porventura um sensor desse dá algum tipo de problema, existem várias questões ali, inclusive de responsabilidade civil, né? Caso ocorra alguma falha, um acidente em razão de um problema oriundo do uso de uma dessas tecnologias. Então, essa aqui são algumas oportunidades que os advogados precisam olhar, precisam estar atentos, né? Como eu disse, cada vez mais rapidamente eles serão acionados para discutir questões que até então eram alheios aí à sua antiga atribuição. E Paulo, te ouvindo falar aqui, eu observo que, né, são muitos exemplos nos mais variados mercados, né? E aí, eventualmente, aqui o nosso ouvinte pode estar pensando, tá, mas isso daí se aplica lá fora, não aqui no universo jurídico. E aí, penso eu que é necessário uma grande dose aí de criatividade para transpor essas tecnologias para a realidade de um escritório ou de um departamento jurídico. Nesse sentido, a pergunta que eu tenho é, como que a
gente transforma um escritório em um ambiente atrativo para profissionais criativos, inclusive advogados, e não advogados? Olha, na minha opinião, Leandro, eu acho que é muito importante prestar atenção em alguns pontos que são essenciais. Eu acho que, em primeiro lugar, é crucial que os escritórios tenham propostas de valores que sejam claras, diferenciadas e que possa ser manifestada no dia a dia dos seus profissionais, né? Porque é muito comum, né, você ver propostas e valores, né, em paredes das empresas de modo geral, mas que isso não é refletido no dia a dia dessa organização. Acho que cada vez mais isso vai ter que ser uma prática diária e que seja vivenciado pelo dia a dia dos advogados. E isso já é muito claro nos dias de hoje. O que é percebido, e é muito claro, que hoje essa próxima geração de advogados, os estudantes e os advogados mais jovens, eles são cada vez menos influenciados pela placa, né? Eles buscam bancas que de fato ofereçam ali propostas e valores que estejam alinhados ali com os seus valores. E não só isso, acho que é fundamental que essas empresas acompanhem muito de perto as mudanças comportamentais pela qual passa a sociedade. Acho que esse talvez seja um dos principais caminhos para se manter relevante nesse contexto. E como a gente falou aqui de tecnologia, de inovação, muito importante que os colaboradores, processos e tecnologias, eles estejam de fato alinhados, né, de modo a viabilizar o crescimento do negócio e tornar possível essas estratégias amplas de diferenciação, expandindo a sua atuação junto ao cliente, preparando o escritório para atrair talentos e prosperar em um mercado cada vez mais competitivo e diversificado. Eu vejo que hoje em dia, essa próxima geração, as pessoas que estão começando agora no direito, elas buscam trabalhos mais significativos, trabalhos mais inspiradores, né? E não só isso, né? Um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal, e mais do que isso, a segurança mental. Eu acho que isso são fatores que influenciam fortemente na escolha de uma organização para se trabalhar e para ser, de fato, uma empresa atraente para os colaboradores. E, Paulo, baseado no que você trouxe agora, qual que é a importância das pautas de ESG para os escritórios promoverem grandes mudanças em suas estruturas de governança? Cada vez mais, o que a gente percebe que os clientes, né, e colaboradores, eles buscam, né, por empresas que estejam comprometidas em minimizar o impacto ambiental, promover a justiça social e manter processos de governança eficazes. Perceba ainda mais, né, por trabalhar hoje numa Big Law, né, a gente acaba tendo uma percepção talvez um pouco mais rápida em relação aos outros escritórios, né, talvez por atender a grande maioria dos nossos clientes serem multinacionais, que muitas das vezes também são atendidos por escritórios internacionais, que de certa forma já aplicam isso de forma mais efetiva. Também, eu acho que é muito importante que esses valores sejam compartilhados para que se estabeleça um compromisso, né, em servir um propósito maior. Ainda que a maioria, né, das organizações e instituições defendam publicamente essas práticas de ESG, é muito importante entender que há um espaço entre as palavras e as ações. Isso é muito importante para que se possa prosperar nesse mercado. E não só isso, eu acho que tem um outro fator também muito impulsionado aí por essa geração Z, geração alfa, que valorizam, né, o meio ambiente, impacto social, essas políticas humanitárias, e é fundamental, né, que esses compromissos de sustentabilidade estejam refletidos em todas as esferas do negócio, né, para criar de fato novas soluções e atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente e conectada. Muito bom, Paulo. O nosso episódio vai caminhando para o final, e aí assim, a gente está discutindo aqui várias possibilidades e caminhos, né? E aí a questão que eu tenho é por onde começar essa jornada de transformação no escritório? Perfeito, Leandro. Essa é uma pergunta que... é de $1 milhão, né? Exato. E foi uma das perguntas que me inspirou a escrever o livro Direito em Transformação. Penso que para iniciar uma jornada de transformação é fundamental desenvolver uma estratégia clara e objetiva que estabeleça, né, metas e prioridades curto, médio e longo prazo. E essa estratégia, Leandro, ela deve ser baseada na visão da empresa de forma que ela oriente todas as ações, em especial aquelas de inovação, para direcionar que os esforços das pessoas elas estejam alinhados para alcançar o objetivo da organização. Além disso, é essencial desenvolver uma cultura de inovação, de adaptabilidade, de agilidade, que permita a organização antecipar o futuro, né, que é um futuro incerto, né, e também remover barreiras que impeçam a transformação da organização. Mas eu sempre digo que é muito importante que esses objetivos eles sejam realistas, sejam mensuráveis, né, e que possam ser acompanhados, eventualmente até ajustados, né, conforme a necessidade, né, à medida que o mercado e as condições vão mudando, é importante
permite que se possa ajustar a rota, para que se possa garantir a efetividade, né, nesse processo de transformação. Eu sempre digo que em um ambiente cada vez mais competitivo, a estratégia ou a falta dela pode fazer total diferença. E Paulo, eu brinquei ali que eu fiz uma pergunta de $1 milhão, então agora eu vou fazer uma de 10 milhões pra gente fechar o episódio. Que é, pra onde você acha que vai apontando aí o futuro do direito? Essa é difícil, hein? Eu acredito que o futuro do direito ele será influenciado cada vez mais por novas tecnologias, formas inovadoras de envolvimento das pessoas, novos modelos de gestão, e eu acho que as organizações elas precisam entender, né, ou se preparar para entender esses sinais de mudança que mudarão o cenário dos negócios nos próximos anos. A gente percebe que cada vez mais, como você bem falou, a criatividade é o que faz total diferença, né? Ela é fundamental para imaginar futuros possíveis, né? Ligar pontos que antes pareciam distantes, né? As organizações elas precisam se adaptar e experimentar essas mudanças e a evolução prática de tudo isso, né? Eu acho que fazer com que cada pessoa dentro da organização ela se torne um agente de mudança. E é muito bacana, Leandro, porque eu vi um estudo recentemente que escritórios de advocacia ao redor do mundo estão fazendo análises para mostrar o impacto que uma decisão de advogado tem dentro desse processo de transformação. Porque a grande maioria ainda rejeita a adesão dessas tecnologias. E esse estudo ele mostra que quando o advogado ele tem uma percepção do valor que a sua decisão tem, proativamente ele consegue reduzir as perdas no lucro na casa de 10%. Então talvez essa seja um bom argumento, né, mostrando para o advogado a importância que ele tem nesse processo de transformação e dizendo que, olha, a sua decisão ela pode sim resultar num ganho para a organização. Eu acho que em um cenário, né, em constante mudança, a mente aberta, a capacidade de filtrar informação, elas serão cada vez mais valorizadas. Talvez o desafio seja conectar pontos, pensar fora da caixa, estabelecendo novos padrões, explorando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Muito bom, Paulo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Leandro, eu que agradeço pela oportunidade. Fico muito honrado em poder compartilhar aqui as minhas ideias, né, sobre a importância da inovação e do papel das pessoas nesse processo de mudança. Eu acredito que a chave para o sucesso está numa abordagem centrada no ser humano, em que as pessoas sejam empoderadas, motivadas a trabalhar em prol de uma visão de futuro compartilhada. Eu sei que muitas vezes, né, essas transformações elas acabam parecendo assustadoras, mas é fundamental que nós sejamos ágeis, sejamos inovadores, para que a gente possa atender as expectativas dos nossos clientes e manter a relevância das organizações. É preciso acreditar na mudança, estar disposto a sair da zona de conforto. Certamente juntos nós podemos transformar todas as ideias, né, em realidade e criar, né, um futuro melhor para todos. Muito bom, Paulo. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.